Olá, sejam todos muito bem-vindos na nossa sessão de bate-papo. Eu sou Marta Fernandes Eu sou Heloísa Dragojevic e o nosso assunto de hoje vai ser empresas com propósitos. E sempre quando eu lembro de propósitos, eu lembro que a Heloísa sempre fala da frase de Hugo Wering. Pois é, encontrar propósitos é encontrar uma razão para viver e existir. O propósito nos define, o propósito nos une. E é isso exatamente a questão do propósito, é ter um objetivo do qual nós consigamos nos conectar. As pessoas, elas têm cada dia mais buscado um propósito, um objetivo de vida, uma razão para viver e para fazer. E o mercado comercial, ele pauta justamente à medida que a sociedade vai transformando. A sociedade se transforma, o mercado precisa se transformar. Então essa busca de propósito, tanto pessoal quanto empresarial, tem sido muito em crescimento. E as empresas precisam sim buscar um novo propósito, tanto para elas conseguirem se destacarem em meio aos seus concorrentes, quanto para se conectar com as pessoas. Eu acho que essa é a grande chave. A conexão de empresas e pessoas, elas precisam acontecer. Tem que ter essa conexão cada vez mais crescente. E isso é um negócio saudável, na minha concepção. E aí eu fico pensando assim, quando as empresas de conexão, que isso leva a pensar que assim, a empresa hoje não pode mais produzir porque ela tem que produzir, eu comprar pelo comprar, o consumir pelo consumir, tem que ter essa reciprocidade, sim, né? Tanto do consumidor com o seu produto, a empresa com o consumidor e o próprio funcionário, né, Luísa? Porque a empresa comprometida, ela também tem um funcionário comprometido. Então, o funcionário não trabalha pelo trabalho, pela obrigação, ele trabalha em função também de colaborar pela qualidade. Né? O saudável, seria mais ou menos isso? O saudável, ele amar o que ele faz, ele participar daquilo que ele presta serviço. Então esse engajamento faz toda a diferença no crescimento da empresa. Incrivelmente, a gente pode comparar, na verdade, com antigamente. Antigamente, as publicidades, as propagandas, elas eram vistas no comercial de televisão, elas eram propagadas através de outdoors na rua. E hoje em dia, esses outdoors são as redes sociais. Mudou bastante a maneira como vincula, e né? Isso fez com que tanto o profissional que trabalha para a instituição, quanto o consumidor daquela instituição, daquele produto, ele através da internet, através dos sites, né, eles possam conhecer melhor o produto, de onde vem, como faz, para quê, e ele precisa encontrar propósito para se conectar àquela empresa. Então a questão do marketing mudou, e essa mudança que a gente vive há até pouco tempo, fez com que essa necessidade do mercado, do comércio, fosse ser mais transparente, possa mostrar uma pessoalidade até como pessoas, porque pessoas, elas se conectam com pessoas. E a empresa precisa ter essa conexão. E é através desse marketing social que abre as portas para conhecer a empresa, para conhecer o projeto da empresa, o propósito da empresa. A empresa ela procura outros canais para atingir o público de diversas maneiras e dizer para elas: olha, eu tô pensando o que você pensa, eu tenho de alguma maneira trabalhado com aquilo que você tem idealizado. Mais ou menos assim, né? Perfeito. Essa busca de propósito, ela tá cada vez maior, né? A própria sociedade tem pedido isso. E existe um tema, que é um tema que a gente sempre discute, a gente se conecta mediante esse tema, porque ele é um dos únicos temas que consegue unir todos os grupos de pessoas. O que a humanidade se conecta é com a sustentabilidade. Mesmo sem ter o entendimento que já faz. Sim, na verdade... Inconscientemente, a conexão vem na sustentabilidade de muitas maneiras. Muitas maneiras, é isso que a gente vai, inclusive, discutir, trocar essa ideia, esse bate-bola aqui. Incrivelmente, vou dar um exemplo, né? A Skol, em 2016, a Skol, ela ouviu o seu público, né? Porque o público cervejeiro, que toma cerveja, ele era muito voltado ao homem, né? O homem consome a cerveja. Verdade. E as mulheres, né, não tinham esse consumo. Aliás, os comerciais de vários tipos
de empresas que fabricam e vendem cerveja, eles colocavam a mulher como expostas com o seu corpo e servindo o homem que bebe cerveja. A Skol, em 2016, ela teve um contato com esse público, ela ouviu o público, isso é sensacional, porque se conectou, né? Se conectou com o consumidor. Com a consumidora, talvez. Com a consumidora, com certeza, ele ouviu essas críticas e aí ele mudou, né? Tem até uma frase, né, do gerente de marketing deles que fala: o mundo evoluiu e a Skol também. Isso não nos representa mais. E a partir de então, os comerciais têm sido totalmente uma desconstrução daquela era machista, daquela era de antigamente, né? Porque hoje já não cabe mais, né? Coisas de antes não cabem mais agora. Ela não leva cerveja, ela bebe a cerveja agora. Perfeito. Eu tava lembrando dos 17 objetivos da ONU. Né? A ONU ela tem alguns objetivos são ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, são 17 diretrizes em várias áreas, né? A quinta, ela fala sobre as mulheres, igualdade... Nossa, eu não me lembro o título todo, tá? Mas fala do empoderamento feminino. Então, eu imagino você contando a história da Skol, que está muito ligada à proposta de objetivo de desenvolvimento sustentável. Olha só, para quem achava que sustentabilidade era só um olhar para o meio ambiente, se engana. Né? Existe também esse olhar para a pessoa, o social. O social. E é isso que você está me trazendo agora. Acredito que tem tudo a ver, inclusive. Você sabe, Marta, que o capitalismo, na verdade, existe um tabu das empresas que ele precisa ser disseminado. Esse tabu em relação à sustentabilidade, ele aborda, na verdade, isso é uma herança do século XX, que as filosofias não se conversam, a social com a econômica, e isso tem que ser desconstruído, tá? Essa nova era já não cabe essa separação de pensamentos, e sim uma união, como uma dicotomia. Né? Uma dicotomia que é um assunto dividido em duas opiniões, mas que precisam estão complementadas. Estão complementadas lá na frente. E essa herança que trouxe, que ela está sendo desconstruída no tempo atual, nessa nova era do mercado, ela trata que o capitalismo é o oposto da sustentabilidade. E é muito pelo contrário, eles precisam se conversar, encontrar um meio saudável, onde a sustentabilidade não vai dar prejuízo para a empresa, muito pelo contrário. E as grandes empresas, inclusive do ranking, nós temos um ranking, você lembra o nome? O ranking da Global 100. O ranking da Global 100, existem várias empresas brasileiras, é um ranking mundial, muito conhecido, é uma premiação muito boa. E essa classificação traz muito orgulho, porque tem a representatividade do Brasil. São várias empresas que lá estão classificadas e grandes empresas, inclusive para desconstruir essa questão de que sustentabilidade dá prejuízo. É muito pelo contrário. Existe, inclusive, um benefício financeiro que faz com que a empresa ela fique mais conectada com as pessoas, venda mais, produza mais, cuida mais do planeta e exatamente. Seu faturamento sobe. E aí, olha só o quanto isso pode ser introduzido nas empresas. A gente às vezes pensa que só uma fábrica que produza qualquer coisa que tem que pensar na sustentabilidade. E não é assim. Nesse ranking, vou destacar 3 empresas brasileiras que são muito conceituadas. Pensando que é um top 100, né, da sustentabilidade no mundo inteiro, o Banco do Brasil ele está em 8º lugar. Olha! 8º lugar. Se você pensar 8º lugar no mundo inteiro, Banco do Brasil sustentável, o que o banco produz para ser sustentável? Né? Então, mas ele tem um engajamento ambiental muito forte. Ele trabalha para diminuir emissão de gases do efeito estufa, emissões de carbono. Ele trabalha numa questão de sustentabilidade como uso do papel,
energia, o trabalho sustentável na agricultura, empresas. Ele tem essa pegada muito forte. Tem empresas como a Natura, cosmético, totalmente diferente. A Natura deve estar 15º colocado. Mais ou menos por lá. E ela tem um trabalho incrível. Ela trabalha socioambiental, ela tem um planejamento para investir na Amazônia até o ano de 2020 de R$ 1 bilhão de reais. Olha só. E de todo o projeto dela do trabalho na Amazônia. Inclusive, ela fez um marketing excelente, conquistou muito público com aquela campanha Menos Plástico. Isso. Que, quem é consumidor da Natura acaba abraçando essa causa junto. Sim, acaba atraindo o consumidor. Com certeza. E uma terceira que eu gostaria de citar é a Engie. Engie é uma empresa privada de energia elétrica no Brasil. Trabalha com energia fotovoltaica, essas outras vertentes de produção de energia que não somente a hidrelétrica. Ela está em 72º lugar, 79º, alguma coisa assim. Mas, enfim, essas 3 empresas, elas têm algo em comum que, quando você falou agora, que parece que a sustentabilidade ela não é rentável. Para essas 3 empresas que estão nesse ranking mundial, elas têm um retorno que pode ser muito vantajoso, porque elas estão numa carteira sustentável, vou dizer assim, da Bolsa de Valores, da Bovespa aqui no Brasil. Então a pessoa física ou a pessoa jurídica que investe na Bolsa de Valores encontra lá uma carteira de empresas sustentáveis, de empresa sustentável que chama Easy. Tem a Easy e tem a IOC2. Que a IOC2 ela é específica para carbono. Empresas que investem nessa coisa de diminuição da emissão dos gases de efeito estufa. Desculpa até te interromper, mas é pra gente ver que como o propósito faz parte do engajamento total. Porque se existe na Bolsa de Valores uma carteira que indica empresas sustentáveis, é porque até o investidor que queira aplicar o seu dinheiro, ver lucros, ele pode olhar para aquilo e escolher. Investe ações naquela empresa que tem a ver com a sustentabilidade, que tem a ver com a afinidade dele, né? Ele já tem uma afinidade sustentável, já tem esse pensamento, né? Quer investir, vai investir em quê? Vou investir... poxa, essa empresa tem uma visão muito parecida com a minha. Vale a pena investir o meu dinheiro, eu vou ganhar, a empresa vai ganhar. A sustentabilidade, por que as pessoas se conectam tanto com esse propósito? E acredito que todas as empresas, de alguma forma, elas podem encontrar esse propósito dentro da sua mini, micro, média e grande empresa. Mas elas se conectam principalmente porque a sustentabilidade ela dá uma ideia de futuro. Né? Deixando um pouco para o futuro, deixando um fruto para depois, não esgotando aqui para que exista uma continuidade. A humanidade precisa de continuidade. E por isso a sustentabilidade, ela conecta todos os tipos de pessoa, porque ela parte de uma visão humanitária. É humano você ter uma continuidade, é humano você deixar para o próximo, para a herança, para o filho, essa semente que fez parte dele. Em outras palavras, é a definição do desenvolvimento sustentável, Perfeito. Né? Que é usar os recursos deixando para as futuras gerações. Perfeito. Então, em toda ocasião, em toda época da humanidade, a população ela pode usar os recursos naturais de maneira racional e preservar para que a próxima geração use. A próxima geração vai ter a mesma atitude, a próxima. Então, é um conceito que vai seguir a eternidade se usarmos sempre com racionalidade. Perfeito. E ainda voltando nesse mesmo assunto, como que você acha que o micro e o pequeno negócio consiga entrar nesse círculo, nesse propósito de sustentabilidade, pensando em lucratividade, não em prejuízo, pensando em fazer parte, porque eu vejo, né, que as empresas que têm esse propósito, né, principalmente em questão da sustentabilidade, que é o nosso tema aqui,
ela cresce, ela se valoriza junto com a sustentabilidade. É muito raro você ver uma empresa que está na roda de cima de faturamento, que não tem nenhum envolvimento com as questões ambientais, com as questões sociais, com essas questões. E quando a gente olha para o micro e para o médio empresário? Heloísa, primeiro eu diria que essas grandes empresas que a gente até citou agora, elas começaram a sustentabilidade depois, já estavam andando quando surgiu a necessidade da preservação, que a cobrança, né, exigiu que as empresas tivessem. Não porque as empresas não tinham uma maldade, não é essa a questão, mas porque a humanidade ela vai evoluindo e vai vendo as necessidades com a evolução. O público pede, né? O público pede, as pessoas percebem, então a evolução vai vendo, opa, peraí, isso está acabando, e vai dando os cliques, isso é comum acontecer. Não é justificando nenhuma empresa, nenhum empresário, certo, né? Mas a evolução natural ela é assim. E outra coisa é que o que deu certo pode ser copiado. Com certeza. Ah, mas o Banco do Brasil, mas a Natura, não importa. Deu certo para eles, como que eu adapto? O que eles fizeram? Como eles fizeram? Buscaram informação. A Natura, por exemplo, né, há muitos anos ela já não testa em animais. Isso concedeu para ela um selo internacional cruelty free. Quer dizer que ela já é reconhecida internacionalmente por não praticar crueldades em animais. Né? Que, lembrando, a intenção não é a crueldade animal, mas é o testar no animal, que antes a mentalidade era o animal vale menos que o ser humano, não posso testar no ser humano, então não tinha tecnologias para testar, né, seguramente. Somos frutos de uma evolução. Evolutivamente isso foi acontecendo. Então ela não testa mais nos animais e recebeu esse selo. A Engine, que é aquela empresa privada de energia no Brasil, ela trabalha, as certificações dela não são selos internacionais, são ISO. Tem as ISO, são normatizações internacionais, na verdade, né? Ela tem a ISO 9001, que trata da gestão da qualidade. Então, todo o funcionamento da empresa é atestado com uma qualidade, é um trabalho de qualidade desenvolvido na empresa. E tanto o selo quanto esse ISO pode ser adequado a pequenas, médias empresas. Pode ser adequado a qualquer empresa. Mas a minha empresa é muito pequena e eu não tenho, talvez, uma condição de adquirir um selo. Os selos, eles são um pouco longos, alguns, né? Então você tem que ter o processo deles, a transformação da empresa. A empresa tem que passar por uma transformação e a ideia é a transformação, né? A transformação de mentes, de pessoas, de vidas, de negócios, né? Então a sustentabilidade ela vem provocar essa transformação. Então a empresa vai passar pela transformação de pouco pensamento, pouco engajamento no meio ambiente para muito engajamento, muita preocupação. Certo. Começa sempre pequeno, né? Começa sempre pequeno. Então, o que eu posso fazer? Eu não consigo aquele selo. Poxa, aquilo lá casaria muito bem com a minha produção. Casaria muito bem com o serviço que eu presto, mas eu não consigo. E bom que você não consegue, por enquanto, porque você vai passo a passo. Sim. A empresa ela pode ir buscando projetos sustentáveis e começa a trabalhar projetos sustentáveis. Ela vai começar a mostrar para o cliente dela que ela é preocupada. Então ela vai na medida da possibilidade da empresa, certo, né? Ela não vai ter um gasto exorbitante, ela não vai ter uma transformação que não cabe naquela empresa, naquele momento, né? Mas ela vai mostrar pro consumidor dela que ela é preocupada. Então, ela procura projetos nas questões ambientais ou sociais e ela investe nesses projetos. Ela pode praticar a logística reversa dentro da empresa dela, né? Dependendo do que ela faz, ela pode trazer um material que pode ser, que foi descartado, mas
reciclável, ela pode trazer no início como matéria-prima. E com as redes sociais divulgar todo o seu trabalho. E fazer a divulgação. Sim, se conectar com pessoas. Desculpa. Então, é importante sempre a empresa divulgar o que ela está fazendo. Da mesma maneira que ela faz a propaganda do produto dela, fazer a propaganda do trabalho que ela desenvolve. Perfeito. Por mínimo que seja esse trabalho. Isso conecta pessoas. Isso conecta. Isso, além de conectar, ele deixa a sua empresa como exemplo a ser seguido, como propósito, como uma semente ali que vai ser germinada no futuro. E entendo, eu parto do princípio de que não são todas as empresas que são capazes de chegar e serem grandes, mas todas elas começaram pequenas. Todas elas começaram pequenas. O dono do restaurante ele é pequeno, né? Um restaurante ele é pequeno. Ele pode não jogar mais o óleo no ralo. Sim. Né? O óleo ele representa dinheiro se você vender para o biodiesel. Com certeza, o biodiesel é muito mais em conta, inclusive para a sua própria frota. E ele pode pôr um selinho lá na porta de entrada dele, que ele recicla o óleo. Então ele já está mostrando para o consumidor dele. Que ele compartilha dessa ideia. Que ele compartilha dessa ideia. É uma propaganda. Ele vai pôr lá no Facebook da empresa dele, do restaurante, o que ele está fazendo. Isso é marketing verde? É o marketing verde. E o marketing verde ele tem que ser divulgado, disseminado. Porque, como eu disse, o consumidor tem que te ver. E outros consumidores que não estão te vendo vão passar a te enxergar. Essa proposta nossa, Marta, ela esbarra muito com a teoria do capitalismo consciente. Que não, como você disse, não é mais o lucro pelo lucro, ou que vender por vender já não basta mais. Exato. Existe uma conexão, existe uma preocupação para as novas gerações. E eu penso que quem não acredita no capitalismo consciente é porque não acredita no capitalismo em si, porque achou uma instituição falida. Porém, aqueles que vivem no capitalismo hoje, né, que é um sistema capitalismo, e que atuam dentro desse sistema, de agora em diante, e muito rápido, deve conseguir engajar com essas questões do capitalismo consciente, das questões sociais, da questão de conexão com as pessoas, porque o mundo literalmente mudou. A pandemia, né? Fez uma grande mudança no mundo. E nas mentes, e com a informação, com a tecnologia, não existe mais um consumidor que já não sabe de nada. A informação tá ali, ó. Todo mundo consegue ter acesso à informação. E às vezes, quando a gente fala do capitalismo consciente, remete àquela coisa mais arcaica do produzir pelo produzir, né? E, na verdade, o capitalismo consciente é o capitalismo que está pensando nessa pegada ambiental. Com certeza. Ele está pensando no que ele está deixando, o que ele está produzindo. Com certeza. Então, é muito bom a gente tirar esse tabu, essa máscara, e entender o seguinte, que a sustentabilidade ela é necessária para o planeta. E ela é muito benéfica para o empresário. É o ideal. É o empresário ver que, apesar que se ele perceber dificuldades de aplicar a sustentabilidade na empresa, o retorno que ela vai dar para ele pode ser muito grande. Na visibilidade, né, na conquista de novos consumidores, na reafirmação dos consumidores dele, mas também engajando o trabalhador da própria empresa. O próprio trabalhador, o próprio funcionário, ele vai ter um olhar diferente da empresa que ele trabalha. Sim. E como você mencionou, do lixo, do resíduo que a empresa produz, que a indústria produz, você pode lucrar com o próprio resíduo, é uma questão lucrativa da sustentabilidade. E para além disso, o engajamento com o público, a conexão com as pessoas, aumenta seu faturamento em relação a vendas, em relação a tudo isso. E agora também com essa novidade que foi uma surpresa para mim, essa questão da Bolsa de Valores. Incrível! Está filtrando para pessoas que pensam nisso, incentivando, inclusive. Então, tirar o capitalismo, que é o extrair, o sugar, e colocar a consciência nele de que a sustentabilidade, o meio ambiente não é peso. Também pode ser lucro. Nossa, mas isso parece um discurso tão esquisito, a sustentabilidade é lucro. Sim, a sustentabilidade é lucro. Porque as pessoas antigamente pensavam que a natureza era lucro, eles podiam tirar e ela virava o lucro. Só que agora ela tá
Finita. Exatamente, é finita. E ela pode trabalhar junto com o empresário. Então, o empresário preserva o meio ambiente e o meio ambiente vai retribuir. Como que ele retribui? Quando você vende o seu papel, a sua palha de papel, Sim. você falou né, dos resíduos recicláveis. Então, esse é só um caminho, Heloísa. É só um caminho. Um dos, né? Existem dezenas, centenas de maneiras de um empresário, uma empresa crescer, tornar-se visível, tornar-se muito maior e rentável. Sim, e nesse ranking mesmo que a gente mencionou, como eu tinha dito, eu só vejo empresas crescentes que se conversam com a sustentabilidade. E é desconstruir essa questão de que só os grandes conseguem. Não, começa aqui. Sim. Todos começaram pequeno. E Heloísa, quando a gente fala de divulgação, né, divulgar o trabalho que a empresa está fazendo da sustentabilidade, seja qual for o tamanho, qual for né, a dimensão do trabalho, é ser idôneo, ser real, não dá pra maquiar. forçar, né? Não Forçar pode uma coisa que não existe. Não dá para maquiar. Tá. A sustentabilidade, ela não tem como ser maquiada, porque em algum momento o lixo vai escapar de debaixo do tapete. Então, é uma situação que não funciona. Aliás, é o oposto. Se você tá querendo fazer isso e divulgar para ter uma visibilidade boa e as pessoas descobrem que na verdade você é um impostor, você perdeu toda aquela conexão e aquele público que você demorou para engajar. Todo o engajamento, inclusive, do seu próprio pessoal. É uma furada completa partir desse princípio da mentira ou querer forçar uma situação sustentável que você ainda não faz, não produz. É melhor não fazer. Perfeito. Do que o maquiar ou enganar. Do que querer fazer pra tirar sua vantagem. Não é essa a questão. Não funciona. A questão que a gente no fala... No começo dá certo, mas depois... Sim, a questão da lucratividade é em cima de um trabalho bem feito, de que não existe só ônus, só investimentos para acontecer a sustentabilidade. É que existe uma troca. Comprometimento. Perfeito, é isso mesmo. Legal, gente. Bom, ficamos por aqui no nosso bate-papo. Muito obrigada, Marta. Sempre um prazer. Agradeço, é um prazer estar aqui com você. Pra mim também. Né? E a gente espera que vocês tenham gostado e aguardamos vocês no nosso próximo bate-papo. Tchau, tchau.